Fala, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. O que importa de fato é que você está aqui prestigiando o nosso trabalho com a sua audiência, tá bom? Gostou do conteúdo? Desce o dedo no like aí, compartilha com os amigos, compartilha com os inimigos, tá bom? Se inscreve no canal, ajuda a fortalecer o nosso trabalho, beleza? Ativa o sininho também, tá? Assim toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, beleza? É isso aí, gente. O que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Hoje eu vou proceder com a correção da atividade de filosofia dos alunos do segundo ano do ensino médio, beleza? Para você aí que fez a atividade, tá na dúvida, né? Do feedback aí e tal, eu vou estar fazendo dando aí, né? Uma explanada geral aí para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, gente, tá? Vocês fizeram aí no Microsoft Forms, né? Eu entrei aqui, já tô aqui no navegador, eu já abri aqui o link, tá? Você tinha que colocar seu nome, de preferência por escrito, tá bom? Teve aluno que colocou só o primeiro nome, e no caso de ter dois alunos, né, ou mais alunos com o mesmo nome na turma, se algum dos alunos deixou de fazer atividade, tá? Fica muito difícil de eu saber quem é você, beleza? Sei lá, vou dar um exemplo aqui, às vezes o cara colocou lá Gabriel, né? Tem 3 Gabriéis aí numa sala só, certo? E um dos Gabriéis deixou de fazer, dos 3, um deixou de fazer atividade, e o outro colocou só o primeiro nome, vai ficar muito difícil de eu saber quem é você, beleza? Então assim, me desculpa, tá? Eu não consegui, né? Você tinha que indicar aí qual que é a turma, né? Se é o 2A, 2B ou 2C. E vamos lá, gente, lembrando que o conteúdo, a apostila inteira de filosofia do segundo ano de ensino médio, ela vai falar de ética, tá? A ética lá na Grécia Antiga, onde surgiu, né? E se for dar sequência aí no caderno do aluno, você vai reparar que ela lá no final ela vai falar de bioética, né? Enfim, mas assim, o tema principal, né? O tema raiz, se vocês quiserem, é sempre a ética, tá bom? Então a primeira questão, mas aqui ela tá como número 3, né? Mas era a questão número 1, tá? Porque as duas primeiras era o seu nome e a sua turma. Vale lembrar também que as questões aqui, elas, para vocês, elas foram embaralhadas, tá bom? Elas apareceram aí de uma maneira diferente, tá certo? Aqui pra mim, ela aparece sempre na mesma ordem, tá? Mas pra vocês, mudou aí a ordem das questões e a ordem das respostas, beleza? Então vamos lá, gente. A ética é uma palavra de origem grega, né? Ethos, que ao ser traduzida para o latim ficou conhecida como moralia. Ambas palavras significavam, lembra que eu falei para vocês da etimologia, né? A etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras, certo? Então eu estava querendo saber qual que era o significado etimológico da palavra ethos, né? O que significava, certo? Costumes, hábitos, práticas, agir de maneira correta, ação. Aqui está marcada aqui já a resposta correta, tá? São os costumes, certo? Ética, então, a palavra ethos, palavra grega, significava costumes, tá bom? Deixa eu só mudar a visualização aqui, porque aí não some a resposta, tá bom? A gente vai ter que responder juntos. Como Aristóteles distingue os seres humanos dos animais? Lembrando do texto lá do livro do livro didático, tá? Onde tem um trechinho ali da Ética Nicômaco, né? É daquele texto específico, esse texto que a gente leu, né? E naquele texto, o Aristóteles faz uma distinção entre homens e animais, certo? Do ponto de vista da ética, lá na Ética Nicômaco, beleza? Para Aristóteles, ambos são livres, pois nada na natureza pode determiná-los. Aristóteles afirma, tem um errinho ali de digitação, que somente os seres humanos podem praticar atos livres, pois são racionais e conseguem determinar suas próprias ações. Para Aristóteles, tanto os animais como os seres humanos não são livres, pois estão condicionados à sua natureza. Aristóteles afirmava que os animais podem fazer o que quiser, já os seres humanos não, pois esses últimos estão condicionados às leis. Para o Estagirita, que é o Aristóteles, né, ele nasceu na cidade de Estágira, os animais e os seres humanos vivem de acordo com as leis criadas pelos homens. E aí? Qual vocês acham que é a alternativa correta? Vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Vamos lá, valendo! Já deu esse tempo, certo? A resposta correta, gente, é essa daqui, ó. Aristóteles afirma que somente os seres humanos podem praticar atos livres, pois são racionais e conseguem determinar as suas ações. Beleza? Só os seres humanos, a gente viu isso naquele texto, tá? Podem praticar atos livres.
Ah, mas o animal não pode. Não, os atos dos animais estão condicionados à sua natureza, certo? À sua vontade, à sua, digamos assim, irracionalidade, tá? Por exemplo, tem vontade de comer um cachorro, ele tem vontade de comer, ele vai lá e come, né? Um ser humano não, se ele tem vontade de comer, ele fala, pô, agora não é a melhor hora para eu comer e tal, não é a melhor hora para eu fazer tal coisa, faço depois, certo? Porque nós somos os únicos, justamente por sermos racionais, que temos atos livres, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Aristóteles observou também que os seres humanos vivem certas experiências que independem deles. Essas experiências brotam ou nascem neles, sem que possam controlar o seu surgimento. Essas experiências Aristóteles chamou de... O que é aquilo que vem, né? Que toma a gente de repente, assim, né? De uma maneira, digamos assim... Não seria irracional, né? Mas surgiu, né? Surgiu de repente num momento, assim, né? São as paixões, é o amor, é a felicidade, a disposição, a adequação. Obviamente são as paixões, né? A raiva, o ódio, ou sei lá, você está apaixonado por alguém, né? A isso o Aristóteles deu o nome de paixões, certo? Vamos lá para a próxima. O ditado filosófico circulou na Idade Média, né? Para traduzir o pensamento aristotélico era, né? Lembram desse ditado, gente? Aí tem a habilidade, né? Reconhecer isso como sujeito racional capaz de uma certa autonomia de pensamento, tá? Por que essa habilidade tá aí? Né? Porque esse ditado filosófico evoca justamente a autonomia, certo? Então vamos lá. O objeto determina o ato e os atos determinam o hábito. O objeto não determina o ato e os atos determinam o hábito. O objeto determina o ato e os atos não determinam o hábito. O objeto não determina o ato e os atos não determinam o hábito. O objeto e o hábito não se relacionam, portanto não há forma de determiná-los. Ora, meus caros alunos, eu sei que parece ser um pouco complicado lá ali na hora que você estava sendo fala, caramba, né, professor, por que você resolveu complicar a nossa vida e tal? Justamente para vocês treinarem a leitura, tá? Lembrem que no vestibular, lá no Enem, né, é tudo muito rápido, vocês não vão ter tempo de ficar fazendo as coisas por muito tempo, tá? Então você tem que criar o hábito de leitura, você tem que prestar atenção na leitura, certo? Então, gente, eu tive que fazer um pequeno corte no vídeo aí, tive um problema doméstico aqui, mas voltando aqui, você vai ter que treinar bastante a sua leitura. Por isso que essas frases assim um pouco complicadas, né? Você fala, caramba, professor, ficou difícil, né? É justamente para você treinar, tá? Treinar aí a sua leitura, tá? A resposta dessa daqui é: o objeto determina o ato e os atos determinam o hábito, beleza? Esse é o famoso ditado aristotélico lá na Idade Média, tá? Entre os filósofos medievais, tá? Vamos para outra questão aqui. Para Aristóteles, hábitos desenvolvidos de modo refletido se tornam aqueles hábitos que você não pensa, né? Aqueles atos que você não pensa. Eles viram o quê, né? Vícios, emoções, virtudes, moralidade, agir ético. Ora, gente, aqueles atos que a gente são impensados, né? Que a gente acaba não pensando muito neles, se tornam vícios. A resposta correta eram os vícios, beleza? E aqui tinha um texto aí, né? Leia com atenção o texto abaixo. Em primeiro lugar, temos que observar que as qualidades morais são de tal modo constituídas que são destruídas pelo excesso e pela deficiência, como percebemos-se o caso do vigor e saúde do corpo. Pois para lograr, né, vocês podem ficar com dificuldade aí, pesquisassem o significado, né? O que significa lograr, né? Lograr é conseguir. Pois para conseguir esclarecimento acerca de coisas invisíveis, é preciso utilizar a evidência de coisas visíveis. O vigor é destruído tanto pelo excesso de exercícios quanto pela deficiência destes. E, analogamente, né, fazendo uma comparação aí, a saúde é destruída tanto por alimento e bebida em demasia, quanto pela deficiência. Demasia é excesso, né? Deficiência destes, perdão. Que em quantidades adequadas a produzem, aumentam e preservam. O mesmo, por conseguinte, se revela verdadeiro em relação à temperança, à coragem e às outras virtudes. Aquele que foge de tudo tomado pelo medo e jamais suporta qualquer coisa se torna um covarde. Aquele que não experimenta medo diante de coisa alguma e tudo enfrenta se torna temerário.
De maneira análoga, aquele que cede a todos os prazeres e não se contém diante de nenhum se converte num libertino, enquanto aquele que se afasta de todos os prazeres, como fazem os indivíduos rudes, se torna o que pode ser qualificado como um indivíduo insensível. Assim, a temperança e a coragem são destruídas pelo excesso e pela deficiência, e preservadas pela observância da mediania, do meio termo, né? Lembrem-se, o Aristóteles é o filósofo da justa medida, do equilíbrio, beleza? Tá aí na Ética Nicômaco, aqui tá a referência. Com relação ao texto de Aristóteles, é possível afirmar que, em relação aos vícios e às virtudes, deve-se observar o que? Eu praticamente já dei a resposta, né? A justa medida, o meio termo, ficar ao lado das virtudes, se entregar aos vícios de maneira irrefreada, fazer uso dos vícios e das virtudes de maneira moderada, fazer uso das qualidades morais tão somente, a justa medida, né, meus caros alunos? O meio termo. Lembrando que essa régua aristotélica, tá? O meio, ele não é o que a gente imagina como no sentido de medíocre, né? Por exemplo, de onde vem a palavra mediocridade, né? É aquele sujeito que está no meio, né? Não é nem ruim, nem é muito ruim, nem é muito bom. Ele está no meio. Ele é um medíocre, não é isso, tá? As virtudes aristotélicas, elas se organizam como numa pirâmide, né? O ponto, assim, você tá no meio, mas é no alto, né? Tem a ver também, faz uma relação direta com a qualidade, certo? Então, a justa medida, o meio termo. O que é a heteronomia, né? E essa era uma aula que eu não trabalhei com vocês em sala de aula. Tava lá no vídeo no YouTube, né? Tem uma playlist aí do segundo ano do ensino médio, você pode consultar lá. Você teria que ter assistido essa aula para facilitar a sua vida, para você conseguir fazer essa atividade, certo? É a sujeição a uma lei exterior, à vontade de outrem. Outrem é outras pessoas, né? Outras pessoas que não sejam você, certo? É o conceito de que nos torna diferentes enquanto seres humanos. É o conceito de que nos torna iguais enquanto seres humanos. A ideia de se colocar no lugar dos outros. O conceito de simpatia aplicada a todas as raças do mundo. É a sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem. Essa é a resposta correta, meus queridos alunos, tá? Para quem quiser ser advogado, para quem quiser fazer direito, vai estudar muito aí o conceito de heteronomia, tá certo? O Kant trabalha muito isso, né? Nós estamos sujeitos, temos a vontade de outrem pelas leis, né? A vontade de outrem se impõe a nós através das leis. Cabe a nós ou não aceitarmos isso. É claro que modernamente, quando você fala em mudar as leis, existe o foro adequado para você fazer isso, certo? Mas é isso, né? O conceito de heteronomia é quando você obedece uma lei que foi imposta por outrem, tá? Foi imposta a você pela vontade de outrem, né? Tá certo? E aqui, gente, era para trabalhar a questão da escrita de vocês, né? Vocês aí estão no segundo ano do ensino médio, tem que treinar isso, tá? Tem que treinar, não tem jeito, tá certo? Eu sei que é ruim, eu sei que... é professor... Enfim, não tem como, gente. Vocês vão fazer redação, vocês vão escrever, tá? E, assim, é fundamental que vocês leiam bem e escrevam bem, tá? Explique com suas palavras o conceito de livre-arbítrio, né? Eu percebo muito aluno copiando as coisas, muito aluno pegando referência de internet, tá? Tudo bem, você pode pegar a referência da internet enquanto pesquisa, né? Mas eu fui claro na comanda, né, com suas palavras. Então, assim, é importante que você produza o seu texto. Professor, mas eu tenho medo de errar. Querido aluno, aqui é o momento de você errar, tá certo? Não vai dar para você errar no vestibular, não vai dar para você errar, enfim, num concurso público, alguma prova que você vai fazer para ser admitido em algum lugar, certo? O lugar de você errar é na escola, tá? O máximo que vai acontecer, eu vou falar, olha, você precisa melhorar aqui, você precisa fazer isso, tá? E dar os encaminhamentos devidos a vocês, beleza? Então, assim, a intenção aqui, né, é que você conseguisse expressar o conceito de livre-arbítrio, tá? Dizendo que o livre-arbítrio é aquilo que você faz pela sua própria vontade, né? Lógico, sempre nas suas palavras, certo? A mesma coisa aqui no caso do conceito do determinismo, também tem uma aula aí no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, aí vai lá na playlist do segundo ano, né? Essa aula tá lá, o que é o determinismo, né? Que é aquela ideia de que não importa o que você faça,
algo já determinou o seu destino, a sua vida, aquilo que você faz, certo? Eu até dei o exemplo ali do Édipo Rei, né, do rei de Tebas, né, que, enfim, eu não vou contar essa história aqui de novo, mas vocês têm lá, procurem lá, tá certo? É um cara que estava determinado, né, teve o seu destino determinado, certo? E a última questão é qual que é o conceito de autonomia, né? Lembrando que nomia tem a ver com normas, né, mas é quando você impõe a si mesmo as suas próprias normas. De novo, né, mais uma vez, com as suas palavras, certo? Vocês têm que escrever, não importam se está certo, se está errado, tá certo? O que vocês têm que fazer é, enfim, colocar as suas ideias no papel. Ah, professor, eu tenho dificuldade. É justamente essa dificuldade que eu quero quebrar, né? É justamente essa dificuldade que eu quero quebrar. Então aqui você teria que dizer, só para vocês terem uma ideia, autonomia não é a mesma coisa que livre-arbítrio, tá? São conceitos bastante parecidos, mas não é a mesma coisa, certo? A autonomia é quando você se impõe as suas próprias normas, né? Já o livre-arbítrio é a sua livre vontade. Tá certo, meus queridos alunos? É isso então, eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários, tá? Gostou do conteúdo? Desce o dedo no like, fortalece o canal, tá? Compartilha com os amigos, não gostou? Compartilha com os inimigos, dá trabalho pra esses caras, beleza? Filosofia é vida, é isso aí, falou, valeu!